Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 456, eu acho. Very good! Muito bem. Meus irmãos, quem que pode ser abduzido? Quem que pode ver ter um avistamento? Ver algum OVNI? Um objeto voador não identificado? Quem pode? Quem que pode ter contato com os extraterrestres? Todos nós ou alguns privilegiados? Alguns contatados? Existem contatados? E por que eu não sou contatado? Que história é essa? Nós sabemos que o universo é muito rico. Você abre a janela da sua casa e vê algumas estrelas à noite. E imagina que estrela longínqua. Quantos anos-luz não dista eu desta estrela? Muitas vezes, milhares de anos-luz. Lembrando que um ano-luz equivale a trilhões de quilômetros. A luz percorre no vácuo 300 mil quilômetros por segundo. E computando isso durante um ano, temos um ano-luz. Então, a estrela que você vê muitas vezes, abrindo a janela, aquela estrela está distante de você milhões de anos-luz, ou milhares de anos-luz. O universo, portanto, é grandioso. Só que aquela estrela é perto, está perto. Cosmicamente está muito perto de você. Porque existem galáxias longínquas. Você está em uma galáxia chamada Via Láctea. Dentro da Via Láctea existem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Apenas em uma Via Láctea, que é a nossa, existem bilhões de estrelas. Só que não tem só uma galáxia com 200 bilhões de estrelas. Existem aproximadamente trilhões de galáxias. Calcula-se que 1 trilhão de galáxias, 1 trilhão de galáxias, com cada galáxia contendo bilhões de estrelas, e cada estrela com os seus planetas respectivos. Portanto, a vida polula, exameia no universo. Você não está sozinho, obviamente. Então, quando você abre a janela da sua casa, que você vê as estrelas, você vê toda a possibilidade se desenhando a você. O universo é rico. Os irmãos de outras dimensões estão aqui muitas vezes. Chegam até nós, nos influenciam. Irmãos que já lograram a sua evolução pelos caminhos da Terra, ou de planetas que eram semelhantes à Terra. Jesus Cristo, por exemplo, segundo o Ramatiz, o indo chinês, que dava as suas mensagens pela psicografia de Ercílio Maes, ele nos fala, por exemplo, que o planeta que teve a felicidade de sustentar abrigo para Jesus virou poeira cósmica, não existe mais há bilhões de anos. Tão antigo que é Jesus Cristo. Então, há seres que já se desprenderam da realidade reencarnatória, se romperam, conseguiram romper o sansara, a reencarnação. Então são seres que estão muito à nossa frente e que dominam uma tecnologia que nós não conhecemos. Mas a questão é, e os espíritos ou os seres, porque espíritos todos nós somos, todos nós somos espíritos, não importa a raça, é um espírito. Então, dependendo da raça, alcançaram progresso na ciência, mas não alcançaram progresso no amor, na moral. Alguns irmãos nossos contatados dizem, por exemplo, que só há seres do bem,
Alguns irmãos dizem isso. Ok, devemos respeitar. Os irmãos que acreditam nisso merecem o nosso respeito. Mas nós acreditamos que não, que há raças malignas no universo. Segundo Chico Xavier, 10% apenas. 90% são espíritos ou raças, seres, que se ajustaram ao bem. Porém, 10% não se ajustaram. E são esses 10% que chegam até a Terra, rompem a segurança porque são muito inteligentes, rompem a segurança e abduzem. Eu tive um amigo abduzido, um professor. Eu não posso citar o nome dele aqui, porque não estou autorizado para isso. Mas é meu colega, meu amigo de profissão, meu colega de profissão, professor de matemática, inclusive. Ele foi abduzido e ele me relatou em detalhes a sua abdução. O que aconteceu? Eu fiquei realmente impressionado, Ednelson. Eu estava com o meu carro e de repente eu vi uma luz muito intensa. A princípio, pensei que fosse algo dos meus próprios olhos e pressionei-os, mas o brilho continuou. Além do brilho, eu escutei um som nada comum. Parei o carro, abri a porta, estava quase escurecendo. O sol estava se pondo, deixando o seu vestígio avermelhado. No entanto, aquela luz estava muito próxima da minha realidade. E eu vi. Quando eu olhei, perdi a consciência. Despertei em uma maca. E eu percebi eles como que fazendo grandes análises com as mãos. Como se os seus dedos tivessem na ponta deles sensores. E eles percrustassem o meu interior. Fizessem uma grande auscultação do meu ser, quem eu era, as minhas entranhas, o que eu penso, o que eu acredito, os meus valores, o significado que eu aplico na vida, a minha crença em Deus e etc. Eu fiquei realmente impressionado, mas não conseguia desferir palavras, porque eu estava atônito. As palavras fugiram da minha boca. Eu fiquei apenas observando aquilo tudo. E de repente, eu adormeci pela segunda vez. Quando acordei, já estava no mesmo lugar. Levou sorte este nosso amigo, porque muitas vezes quando você é abduzido, quando eles devolvem você, devolvem em outros países, muitas vezes, muito longe do local que o abduziram. Isso acontece. Ele passou por um tratamento, passou por uma regressão e foi cientificamente, portanto, atestada a questão da abdução. Porque tem pessoas também falando, principalmente na internet, que tem contatos que são abduzidos, mas você não vê nada científico. Você não vê nenhuma comprovação. A pessoa fala e fica a palavra dela contra fatos. Mas esse caso não, este caso foi feito toda uma análise, um profissional atestou, aprovou. Vejam, por exemplo, as revistas do Gevaer. Chega para o Gevaer muito material, ele analisa todos o material que chega para ele. Ele não vai aceitando de pronto, ele tem uma equipe de cientistas, pessoas que aceitam sim os fatos ufológicos, mas atestam, assim como o gênio Allan Kardec fez, atestar, não só acreditar. Mesmo porque nem todos os espíritos são equilibrados. Podem se nos apresentar como tal, mas não são. Eles podem nos enganar. Olha, eu sou um espírito médico da área da ciência, eu reencarnei já em Júpiter, em Saturno, como que você vai acreditar? Por isso que Allan Kardec, ele era enfático. Os espíritos estão aqui, estão nos intuindo a questão 100 do livro dos espíritos. Questão 100 do primeiro livro publicado em 1857 da doutrina espírita, que é o livro dos espíritos. A classificação dos espíritos. Então tem espíritos pseudo-sábios, não só espíritos desencarnados, pseudo-sábios encarnados, que começam a falar coisas sem sentido algum, impropérios, apenas para iludir. Aí fazem canal no YouTube, por exemplo, publicam livros ou publicam ou elaboram entrevistas coletivas, como muitos norte-americanos fazem. Tem que tomar cuidado.
Tem muitos ufólogos norte-americanos que são sensacionalistas. Por que eles trabalham em favor disso? Para ganhar dinheiro. Porque isso gera muito dinheiro. É uma discussão que gera muito dinheiro. Daí a razão, por exemplo, da teoria da conspiração. Isso gera milhões de dólares anualmente. Gera muito dinheiro. E tem muitas pessoas se beneficiando disso tudo. Então, temos que tomar um cuidado. Temos que realmente fazer uma perscrutação. Temos que perscrutar para ver se realmente isso tem sentido, como o gênio Allan Kardec fez. Então o que aconteceu com esse amigo meu? Ele passou por uma terapia hipnóloga, foi comprovado, ele foi abduzido, houve comprovações científicas. Agora, o que nós não podemos fazer é aceitar as coisas e dizer amém a tudo. Mas quem que pode ser abduzido? Apenas aqueles que têm comprometimentos kármicos. Aqueles que não têm comprometimento kármico não será abduzido por esses seres indesejáveis. Claro que não. Podem ficar tranquilos. Aqueles que são amantes da ufologia, como eu sou, eu estudo a ufologia há quase 25 anos. Aqueles que são amantes da ufologia, como eu sou, podem ficar tranquilos que aquele que não tiver comprometimento kármico nunca será abduzido. Agora, ele foi abduzido, passou por traumas terríveis, porque tinha que passar por essa situação. Alguma coisa que ele fez em vidas passadas que desestruturou ele totalmente, ele teve que resgatar isso através de uma abdução indesejada. É isso, é CADEF. CADEF é sucesso, CADEF é poder. OVNIs, seres de outros planetas, abdução, quem pode ser abduzido? É CADEF. CADEF é sucesso. Estejam conosco, juntem-se à nossa família. Todos os dias fazemos CADEFs, 2 CADEFs diariamente. CADEFs surpreendentes, com assuntos fascinantes. O CADEF não é meu, é sob a inspiração do plano espiritual. Estamos juntos, é CADEF, é sucesso. Junte-se em nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o para que outros irmãos vejam este vídeo. Porque quando você faz o bem, compartilhando o bem, você só tem luz em seu caminho. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good! Pense positivo. Você vai vencer sempre.